A Noruega, país conhecido por sua beleza natural, cultura viking e alta qualidade de vida, tornou-se palco de uma série de crimes brutais cometidos por membros da cena do black metal norueguês. Igrejas estavam sendo queimadas e eles não tinham nenhuma intenção de esconder suas ideias racistas, homofóbicas e misóginas. Mas antes de irmos ao caso, eu gostaria de pedir para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar o YouTube a entregar o meu conteúdo para mais pessoas. Também se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E quem indicou esse caso foi um inscrito Renato, lá pelo Instagram, @CamilaGSantos. Então já me siga por lá também e fique à vontade para mandar dicas de caso que você queira ver aqui no canal. Agora vamos ao caso. O surgimento do gênero musical black metal levanta várias discussões. Mas uma coisa todos concordam: nada chamou tanta atenção para esse gênero quanto os atos criminosos que ocorreram na Noruega durante os anos 90. E não dá para falar que foram atos isolados, pois foram praticados por importantes integrantes da cena do black metal. E eles possuíam muita influência entre os apreciadores do gênero naquela época. Mas para entendermos bem o que aconteceu, precisamos falar sobre os principais personagens dessa história. Oystein Aarseth, conhecido como Euronymous, nasceu em 1968 em Oslo, na Noruega, e cresceu em uma família rica e influente. Ele foi criado em um ambiente de privilégios e excessos, mas também de negligência emocional por parte de seus pais. Outro membro da banda era o baixista Bjørn Stubberud, conhecido como Necrobutcher, e ele também nasceu no ano de 1968 em Oslo. Os dois criaram a banda chamada Mayhem, e pouco tempo depois eles chamaram o sueco Olin. Olin nasceu em 1969 na Suécia. Os pais dele se divorciaram logo após seu nascimento. Seu fascínio pela morte começou ainda na infância, quando ele foi agredido, e nesse episódio ele teve uma hemorragia interna e foi levado para o hospital. Lá ele chegou a ser declarado clinicamente morto. Foi então que ele teve uma experiência de quase morte. Em 1986, ele fundou a banda Morbid. Chegou a gravar uma demo, mas logo percebeu que a banda não teria futuro. Como ele já tinha contato com Euronymous, ele demonstrou interesse em fazer parte da banda, enviando uma carta com uma fita da demo que ele havia gravado, juntamente com um rato crucificado. Isso causou um grande impacto e assim ele foi escolhido como vocalista da banda. Para os shows, Olin utilizava uma pintura branca e preta cobrindo todo o seu rosto. Seu objetivo era fazer menção a um cadáver. Para isso, ele também costumava enterrar as roupas que utilizava durante o show e desenterrava na hora de vesti-las. O vocalista também costumava se cortar com faca ou pedaço de vidro durante a apresentação. Inclusive, os cortes que ele fez durante um show em 1990 foi tão profundo que ele precisou ser levado para o hospital porque estava perdendo muito sangue. Durante uma turnê da banda, ele encontrou um corvo morto, colocou em uma sacola e o levou para o show. Ele então passou a inalar o cheiro do corvo em decomposição antes de subir ao palco para cantar sentindo o cheiro da morte. Nesse nível. Mas o Olin, eu percebi que ele não era uma pessoa ruim. Eu acho que ele deve ter tido muito trauma da infância e eu acho que ele tinha uma contemplação pela morte. Não pela morte em si, mas pela ternura que a morte tem. Como um tempo nublado que a gente se sente confortável. Tipo um ambiente sombrio, depressivo, que a gente se sente bem. Olin sofria de depressão severa e foi descrito como uma pessoa melancólica, introvertida e mórbida. Depois de um tempo, a banda resolveu ir morar em uma casa na floresta e lá eles faziam as reuniões e ensaiavam. Olin estava cada vez mais depressivo e fascinado pela morte, e no dia 8 de abril de 1990, ele acabou fazendo
fazendo algo que algumas pessoas já esperavam. Ele acabou tirando sua própria vida com 22 anos. Quem encontrou seu corpo foi Euronymous. Ao chegar em casa e descobrir o corpo de seu colega de banda, ele foi até o centro da cidade e comprou uma câmera fotográfica. Ao voltar para a residência, ele tirou várias fotos de seu ex-companheiro e depois ele usou uma delas como capa do futuro álbum da banda. Olin deixou uma carta de despedida e nela continha trechos como: "Eu pertenço à floresta e sempre pertenci. Ninguém vai entender o motivo disso de qualquer maneira. Para dar uma explicação, eu não sou um humano. Isso é apenas um sonho e logo vou acordar." Esse ato de Olin causou uma mudança na cena do black metal da Noruega e foi o primeiro de uma série de eventos grotescos realizado por seus membros. Euronymous usou a morte de seu ex-colega de banda para promover uma imagem maligna para a própria banda. E em 1991, Euronymous decidiu abrir uma loja de disco chamada Helvete, que significa inferno em norueguês. Essa loja se tornou o ponto de encontro de músicos e fãs de black metal, e ela também servia como uma espécie de quartel-general para a cena black metal norueguesa. E um detalhe é que essa loja era basicamente financiada pelos pais dele. Os sócios passaram a fazer parte de um grupo nomeado o Círculo Negro, e apenas eles teriam acesso ao que eles chamavam de Santuário do Black Metal, que era basicamente o porão da loja. No mesmo ano, Varg Vikernes se juntou ao Mayhem como baixista e era um dos principais membros do Círculo Negro. Porém, sua personalidade controversa e suas ideias extremistas logo criaram conflitos com os outros membros da banda, especialmente com Euronymous. Enquanto Euronymous falava sobre espalhar o medo e o ódio, Varg começou a atear fogo nas históricas igrejas de madeira da Noruega. No dia 6 de abril de 1992, a igreja de madeira Fantoft foi queimada. Essa igreja foi originalmente construída por volta do ano de 1150 em Forton, mas no século XIX ela acabou sendo movida para o lugar que se encontra atualmente, em Berga. Segundo Varg, a igreja foi queimada em um ato de retaliação contra o cristianismo ter colocado uma igreja em solo pagão. Ele usou a foto do que sobrou da igreja após o incêndio como capa de seu EP, e cada cópia vinha com um isqueiro grátis. Esse ato inspirou vários fãs e dezenas de igrejas foram queimadas. Muitas delas tinham o crucifixo invertido ou o número 666 fixado nas ruínas. Alguns dizem que isso foi feito porque eles eram satanistas, mas outras pessoas não concordam com isso. Muitos fãs de black metal daquela época se tornaram estudantes de ocultismo, mas a gente tem noção de que esse termo ocultismo abrange muitas coisas. Não necessariamente o satanismo, mas sim, muitos queriam parecer o mais demoníaco possível e promoviam o satanismo. Outra coisa que não ficou restrita apenas ao discurso de ódio foi a homofobia, porque em agosto de 1992, Fausto, amigo de Euronymous, tirou a vida de Magni Andressen, um homem gay que se aproximou dele em um parque. Euronymous ficou muito feliz com o feito de seu amigo e ficou se gabando para jornalistas que sabia quem havia tirado a vida de Magni e quem teria ateado fogo nas igrejas. Mas em agosto de 1993, Euronymous e Varg atingiram outro nível. Isso porque no dia 10 de agosto, Varg tirou a vida de Euronymous com 23 facadas. Especula-se que isso aconteceu por causa de uma disputa de poder e financeira entre os dois, além do fato de que Euronymous não era uma pessoa muito querida, mas especula-se também que Varg tenha feito isso porque achou que seu ex-colega de banda estava planejando tirar sua vida. Então ele se antecipou e acabou tirando a vida de Euronymous. E isso acabou dando um ar ainda mais sombrio para o black metal. Essa situação foi bem propícia para a polícia, que já estava atrás de Varg por causa dos incêndios nas igrejas. Então, em maio de 1992,
94, ele, que estava com 21 anos na época, foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato de Euronymous e os incêndios nas igrejas. E ainda em maio, o álbum inaugural de Mayhem foi lançado. Nele tinha letras compostas por Owlin, Euronymous na guitarra e Varg no baixo. Então o álbum tinha colaboração de um que havia tirado a própria vida, o outro que havia sido assassinado e o último que era o assassino. E isso é muito bizarro e assustador. Varg cumpriu seu tempo na prisão e aparentemente mudou seu nome para Louis e se mudou para a França. Ele tinha um canal no YouTube que acabou sendo excluído numa ação contra canais supremacistas brancos. Lembrando que Varg nunca escondeu suas ideias supremacistas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu não conheço nada sobre black metal, mas tudo que eu falei aqui foi retirado de sites e eu deixarei os links na descrição. E sintam-se à vontade para corrigir qualquer erro ou adicionar informações nos comentários. Bom, gente, uma coisa que eu li durante a minha pesquisa e que eu concordo é que esses meninos eram garotos mimados que foram criados em um país que basicamente não tinha grandes problemas e eles tinham acesso a tudo que era necessário. Então eles queriam arranjar alguma coisa para se rebelar. Mas é óbvio que eles foram longe demais nessa história toda. Ao meu ver, música é arte. E a arte nem sempre é bonita, até porque ela não é feita para agradar, pois ela é uma forma de expressão. Mas crime não é expressão. Crime é crime. E foi exatamente isso que eles fizeram. E eu encerro o caso de hoje por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.